Apocalipse capítulo 4, verso 10 e verso 11. Todos encontraram? Digam amém. Você que não trouxe a sua Bíblia, acompanhe comigo aqui no projetor, na projeção. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todos sempre e depositavam as suas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Feche os seus olhos um instante, por favor. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Se assente. Ter uma coroa na cabeça representa algumas coisas. Ter uma coroa sobre a sua cabeça representa que nós estamos diante de uma autoridade real. Em cerimônias oficiais, a coroa é um símbolo de poder real e de monarquia. É um dos exemplos do que representa uma coroa. Coroa também representa legitimidade. A coroa pode simbolizar o direito de governar em uma monarquia. Uma coroa sobre a cabeça representa vitória e honra também. Em algumas competições ou contextos esportivos, coroas podem simbolizar vitória, honra e excelência. Coroa na cabeça também pode significar santidade e martírio. Em algumas tradições religiosas, a coroa pode simbolizar martírio, sacrifício ou santidade. A coroa na cabeça pode também representar um poder divino ou místico. Em algumas histórias e mitologias, a coroa pode representar poderes místicos ou divinos. Coroa na cabeça também pode representar riqueza e status. As coroas muitas vezes são feitas de pedras preciosas e metais preciosos, simbolizando riqueza, status elevado e poder.
Coroa na cabeça também pode representar perfeição e ligação com o divino. A base circular da coroa representa a perfeição, representa algo sem interrupção e a ligação com o divino. Coroa na cabeça também pode representar elevação e iluminação. Representa a luz e o poder, e é uma referência à ideia de iluminação e elevação. Coroa na cabeça também, em penúltimo lugar, coroa na cabeça também representa superioridade. A coroa na cabeça indica superioridade e enaltece valores associados à racionalidade. E coroa na cabeça, por fim, representa também humildade. Em alguns casos, a coroa na cabeça representa humildade e humilhação. A coroa também simboliza humildade, pois quando o corpo se curva, a coroa e a cabeça declinam ou caem, em sinal de reverência e amor. Amém? Coroa na cabeça em vários significados, em vários lugares, ela tem vários significados, e eu quero abordar com você aqui hoje 3 tipos de coroas. E o Espírito Santo me impulsiona a dizer aqui que a coroa que ele usou, como diz uma canção antiga, a coroa que ele usou não era de ouro. Apesar de o terem coroado como rei, não tinha rubi, não tinha diamante, disse o poeta, mas era feita apenas e somente de espinhos. E em cima da sua cabeça, sem apelação emocional, irmãos, porque ele venceu e hoje está à destra de Deus. Mas sem apelação emocional, eu quero te dizer que aquele martírio foi necessário, mas a coroa que ele usou, e sarcasticamente, num gesto de deboche sem limites, foi colocado em cima da cabeça dele, em cima da coroa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou Rei dos Judeus, como alguns gostam de dizer. A primeira coroa que eu quero destacar com você nesta noite é uma coroa que foi colocada a pedido dos homens. Os homens suplicaram por um rei, e então os homens na época, que eram governados por juízes, eram governados pelo próprio Deus, esses homens agora eles pedem um rei. Diaconia, por favor, sirva. Bem. E agora o Senhor concede, segundo a petição dos homens, o Senhor concede que fosse escolhido dentre os homens um rei para ocupar uma coroa, para ter uma coroa sobre a sua cabeça. E esse homem escolhido se chama Saul. Nós já ouvimos a história de Saul várias vezes. Segundo o coração dos homens, este rei é escolhido. Deus permite, a vontade permissiva de Deus faz com que eles busquem um rei de estatura alta, bonito aos olhos, homem de guerra. E esse homem então revela o seu caráter. Eu quero dizer para você, querido, que a coroa na cabeça de alguém, quando ela é colocada como símbolo de poder, ela revela o caráter da pessoa. Ela revela porque aquilo estava com a pessoa. O poder dado a alguém apenas potencializa o que o sujeito já é. Não se revelou antes porque não teria como sustentar o seu ego, sustentar esse poder, ou para o bem ou para o mal. Nós vamos ver 2 casos aqui, em que a coroa foi colocada na cabeça de 2 pessoas. A terceira eu não vou nem listar aqui, mas eu quero falar dessas 2 pessoas. A primeira pessoa é Saul. Saul, quando teve a coroa colocada sobre a sua cabeça, isso potencializou em Saul
o que já havia dentro dele, mesmo ele sendo alguém que não era tido como notável naquela época. Ele era da tribo de Benjamim, uma das menores tribos que existia. Ele era pastor de ovelhas também, cuidava da casa e junto com o seu pai, dos animais junto com o seu pai. E a palavra do Senhor diz que ele foi o escolhido então para governar em Israel. Mas a palavra também diz que o coração de Saul já era altivo desde antes de ser colocado uma coroa na cabeça dele. Preste muita atenção nesses detalhes. Algumas pessoas estão se revelando como ruins para você, não é porque o poder mudou elas, ou o dinheiro mudou elas, ou algum tipo de status mudaram elas. Elas já eram assim. Elas já eram dessa forma. O caráter dessas pessoas estava enrustido, o ego dessas pessoas estava amortecido, mas agora nós estamos percebendo, você percebe que esta pessoa está se revelando como alguém ruim. No caso de Saul foi exatamente isso que aconteceu. A palavra do Senhor diz que Saul, ele não poderia receber este poder, receber essa coroa de rei. Por quê? Porque potencializou em Saul a avareza, potencializou em Saul o egoísmo, potencializou em Saul a arrogância. E eu quero falar disso muito rapidamente com você, para falar da outra pessoa que recebeu uma coroa sobre sua cabeça e ela diminuiu e exaltou o nome do Senhor. Amém? A avareza. Isso aqui, irmãos, eu quero dizer a vocês que nós nos retiramos para estudar, para passar para vocês, não é de qualquer forma, e é instrução para a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque este ano que está iniciando será um ano que será entregue para você tantas bênçãos, será entregue tantas maravilhas. Você vai andar por lugares onde você nem imaginava. Você vai se assentar a mesas que você, aleluia, nunca imaginou se assentar. E quando este poder, eu não estou dizendo poder de Deus, eu estou dizendo, aleluia, notoriedade, reconhecimento humano foi derramado sobre a tua vida, você não se esqueça de que foi Deus e não foi mérito teu que aconteceu tudo isso. Eu quero profetizar em o nome de Jesus. O novo de Deus está chegando sobre a tua vida em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas então nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. Saul, ele recebe a coroa, e depois de pouco tempo ele começa a se revelar. Você já lidou com pessoas assim? Quantos aqui já tiveram que lidar com pessoas assim? De repente a pessoa começou a se revelar depois que recebeu uma promoção, depois que pegou um dinheiro de uma herança, depois que o negócio ficou bem sucedido e ela agora está subindo, se tornou um arrogante, um avarento, um cobiçoso, um egocêntrico. E eu quero falar isso aqui para os irmãos, orientando a igreja, porque talvez você se enquadre e é tempo de arrependimento. Amém? Saul se tornou avarento, e avareza, irmãos, analisando, estudando, eu cheguei à conclusão: a pessoa avarenta, ela não suporta o confronto, ela não ajuda ninguém, ela não divide nada com ninguém. A pessoa avarenta, ela tem a possibilidade de proporcionar conforto para um familiar, para um filho, para a esposa ou para o esposo, para um necessitado que bateu a sua porta, mas ela não faz, mesmo tendo condições. Saul se tornou esse homem avarento. Fale para alguém do lado: tome cuidado com a avareza. A pessoa avarenta,
tudo gira em torno da pessoa. Tudo gira em torno do meu, do dar. O egoísta, Saul se tornou um homem egoísta depois que foi lhe dado o poder. O egoísta, irmãos, por natureza, isso aqui lendo na psicologia, o egoísta por natureza sempre espera que os outros façam por ele. O egoísta acredita que merece tudo. E não tem problema se ele extrapolar um pouco, porque ele precisa, a necessidade dele é prioridade máxima. Quantos estão aqui comigo ouvindo essa palavra? Então, se você conhece alguém que sempre espera que os outros façam por ele, e acredita que merece tudo, e não tem problema ele pegar o que é dos outros, isso dentro de casa, no trabalho, seja lá onde for, porque o centro é ele, você está lidando com uma pessoa egoísta. O egoísta, ele não quer aprender com as opiniões diferentes, ele não aceita ser corrigido, como Saul foi. Ele tinha uma coroa na sua cabeça, mas ai de alguém que dissesse para ele: o senhor está errado. Ele era avarento, egoísta e arrogante. Por que ele era arrogante? O que é o arrogante? O arrogante se julga bom em tudo, e por isso não se interessa em ouvir opiniões de ninguém. De modo geral é orgulhoso, soberbo, presunçoso e vaidoso. Eu estou falando de Saul, irmãos. Eu estou lendo as características de Saul. Vaidoso. E não é vaidade aqui, irmãs e irmãos, de cortar o cabelo, passar uma maquiagem, usar uma roupa bonita, não é nada disso. É vaidade satânica, é a vaidade que levou Lúcifer a querer se igualar e colocar o trono dele acima do trono de Deus. Uma vaidade, um orgulho sobrenatural. Saul ficou tão orgulhoso, para você ter ideia, irmãos, o rei naquela época, ele não saía sem antes consultar a Deus, e precisava do sacerdote vir para queimar o holocausto e Deus dar a resposta. Samuel estava demorando. Samuel era o sumo sacerdote. A palavra diz que com a demora de Samuel, Saul mesmo comete uma loucura, porque era vaidoso, porque era arrogante. Ele pega o holocausto, entra no lugar santíssimo e oferece o holocausto. Ele acaba de oferecer o holocausto, Samuel chega e fala: o que você fez? Você cometeu uma loucura, seu vaidoso, orgulhoso, arrogante. Você poderia muito bem esperar. Saul tenta contornar a situação, mas a vaidade dele é tão grande, o orgulho dele é tão grande, que ele diz o seguinte: não fica bravo comigo não, e eu te peço um favor ainda, desce comigo diante do povo, para eles entenderem que Deus está bem conosco. Pede para o povo, pede para Deus, para você ir comigo diante do povo. Ou seja, vamos fingir que está tudo bem. O orgulhoso, o avarento, o egoísta, quando as coisas caminham precipício abaixo, quando as coisas vão ladeira abaixo, ele tenta arrumar desculpas para tudo, ele tenta arrumar subterfúgios para tudo, ele tenta ficar bem, mesmo tendo cometido torpeza, mesmo tendo cometido um mal, ele quer ficar bem com todo mundo. Ele age no politicamente correto. Politicamente correto. O politicamente correto se chama muro. E o muro não pertence a Deus. O muro é do diabo.
O muro foi colocado por Satanás. Então preste muita atenção no que está sendo ensinado nesta noite. Você não precisa estar dentro do politicamente correto, porque você tem amigos, porque as pessoas não vão gostar do que você vai falar, as pessoas vão achar ruim, as pessoas vão te excluir do ciclo de amizade, as pessoas elas não vão tolerar que você vá para esse lado ou vá para o outro lado. Quem são as pessoas? São elas que pagam a sua conta? Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nos dias de hoje, por causa do advento das redes sociais, infelizmente, nós estamos querendo mostrar o que nós não somos. Nós estamos querendo viver algo que nós não somos. Nós mostramos os momentos bons para todo mundo ver. E queremos a validação do mundo. Queremos a validação das pessoas. Mas eu louvo a Deus por aqueles que se levantarão nesse tempo, de forma contraditória ao egoísmo, à avareza. Aleluias. Eu louvo a Deus porque nesse tempo o Senhor vai levantar pessoas que não vão suportar mais viver num calabouço, viver enclausurados, presos por causa da opinião dos outros. Está na hora de você se levantar e dizer: só o Senhor é Deus da minha vida. Eu quero ser cheio da presença de Deus. E mesmo que as coisas não dê certo para mim, mesmo que as pessoas não concordem com o meu jeito de ser, eu serei autêntico, eu serei verdadeiro, eu serei um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aleluia. A coroa que estava na cabeça de Saul, por causa da autoridade e do poder que ele agora tinha, revelou a miséria da alma de Saul. Se o Senhor mudasse a tua sorte hoje, se o Senhor te desse dinheiro hoje, muito dinheiro, se o Senhor concedesse todos os seus sonhos hoje, quem você seria amanhã? E se Ele te desse essa casa? E se Ele te desse esse carro? E se Ele te desse esse filho? E se Ele te colocasse dentro da empresa que você está imaginando ter? Eu cansei de ser empregado, eu vou ser patrão. Está selado e eu concordo com isso no nome de Jesus. Tem um irmão aqui no meio, ó, que está orando a Deus por essa empresa, e Deus está falando com ele assim: eu já não disse que sou contigo, eu já não disse que eu te preparei lá atrás. Você teve tantas perdas lá atrás, coisas que machucaram, quase mataram a tua alma, mas você ainda está na minha presença, e eu tenho isso para você e para a tua família. Para de ser covarde. Que mais validação e aprovação você precisa do que ter um Deus poderoso assinando tudo para você? Mas o que vão pensar? Até quando vai? Então, a coroa na cabeça de Saul lhe fez mal. Saul é um exemplo vivo para nós de que algumas pessoas não lidam bem com o poder, não lidam bem com o dinheiro, não lidam bem com riquezas, não lida bem com saúde. Pastor, que loucura! Você vive doente. E se o Senhor te curar completamente? Tem uma pessoa aqui no nosso meio, hoje aqui, que está escondendo o diagnóstico de câncer da família.
Você não precisa se revelar, você não precisa falar nada. Mas se eu sou homem de Deus, como aconteceu esses dias atrás aqui, depois a pessoa veio me procurar. Se eu sou homem de Deus, esse diagnóstico não vai precisar tirar nada, ele vai desaparecer no nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus uma cura integral, total sobre a tua vida. Eu sinto Deus na casa, irmãos. Eu sinto o Espírito Santo aqui, aleluia. Vai ser colocado coroa na tua cabeça, e essa coroa não vai mudar você para pior, mas vai mudar você para melhor, em o nome de Jesus. Você crê nisso ou não? Então aplauda o Senhor Jesus. Eu quero que você pega essa palavra, pelo amor de Deus, ela é profética. Toma muito cuidado com o que vai ser colocado na tua mão. Faz assim com a tua mão, por favor. Toma muito cuidado com o que vai ser colocado na tua mão. Coisas maravilhosas serão colocadas, oportunidades, aleluias, serão colocadas na tua mão. Não desperdice. Se humilha diante de Deus e diga: eu quero ser como Esther e não como Saul. Vamos lá. Totalmente diferente de Saul é a jovem Esther. Eu amo a história de Esther. O livro de Esther, ele é o único livro da Bíblia que não contém a palavra Deus. E é maravilhoso o que aconteceu ali. Só para contextualizar com você muito rápido, Esther, ela substituiu a rainha Vasti. A rainha Vasti foi deposta do seu cargo de rainha, e então Esther, que era judia, junto com muitas outras moças, entram no palácio, e no meio de tantas moças lindas, o rei escolhe Esther para ser a rainha, e ela então passa a morar no palácio, mas o seu povo continua no exílio, na terra de Assuero, continua no exílio, e continua padecendo na mão de um capitão do rei chamado Hamã. Amém? E chega um belo dia, que esse Hamã, ele resolve então exterminar com todos os judeus daquela cidade, e ele prepara forcas, e ele vai diante do rei e diz: ó rei, parece bom nós enforcarmos todos os judeus, porque senão eles vão dominar a nossa terra, eles crescem muito. Isso já tinha acontecido no Egito, você lembra? Uma família entrou com 100 pessoas, 400 anos depois tinha quase 3 milhões de pessoas. Então o povo de Deus, ele prospera em todos os sentidos. Eu quero profetizar sobre a tua vida no nome de Jesus. Se você ainda não profetizou em alguma área, se você não profetizou em nada, você não prosperou em nada, em o nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida. Em o nome, não é no meu nome, é no nome de Jesus. Você vai prosperar em o nome de Jesus em todas as áreas que você se colocar diante de Deus. Agora a palavra do Senhor diz, a palavra do nosso Deus diz, que Mardoqueu ou Mordecai, ele vive nas escadarias do palácio do rei, e ele é aquele que não se dobra diante de Amã, e isso aumenta a fúria de Amã. Agora a palavra do Senhor diz que Mardoqueu, estando no palácio, estando na escadaria do palácio, ele então
ouve que há um edito para ser assinado pelo rei, em que todos os judeus seriam mortos em praça pública. Você se lembra que Esther está dentro do palácio com a coroa na cabeça. Ela poderia muito bem dizer: eu não tenho nada a ver com isso. O meu marido tomou a decisão, e ele tomou a decisão acertada de matar todos os judeus. Eu já saí daquele nível, agora eu estou em outro nível. Eu já saí daquela fase de miséria. Tudo bem, é o meu povo, mas e eu com isso? Com a coroa na cabeça. Quando Esther recebe a notícia pelo seu tio Mardoqueu, ela diz o seguinte: proclame um jejum entre os nossos irmãos, um jejum de 3 dias, sem comer nada, sem beber nada. Nós vamos jejuar, e no 3º dia eu vou entrar na presença do rei, sem cerimonial. A coisa mais mortal e letal que havia era alguém com petulância e arrogância entrar na presença do rei sem o cerimonial, sem estar passando pelo cerimonial do rei. O rei geralmente mandava matar. Mas ela estava em jejum e oração. Ela colocou a sua vida no altar, tendo uma coroa na cabeça, tendo a oportunidade de dizer: eu não posso fazer nada, eu não tenho argumentação para contraditar isso, eu não tenho argumentação nenhuma para ir na presença do meu marido, que é o rei, e dizer: olha, não mate o meu povo. Ao invés de dar as melhores desculpas, porque ela tinha possibilidade, ao invés de inventar uma narrativa perfeita e mandar um ofício para Mardoqueu e os seus irmãos judeus, não, ela não fez nada disso. Talvez você é muito bom em narrativa. Talvez as pessoas que falam de você são muito boas em narrativas. Elas inventaram tudo ao teu respeito, falaram um monte de coisa ao teu respeito, e isso caiu no ouvido de muita gente. Eu sei muito bem o que é isso, aleluia. Talvez eles te mediram pelo óculos e pelo metro dos outros. Talvez falaram tantas coisas ao teu respeito, e hoje você não sabe o que fazer. Mas não tem problema, a coroa continua sobre a tua cabeça, diz o Senhor. Você tem a oportunidade de se justificar, você tem a oportunidade de ficar chorando, ficar se lamentando, ou tomar uma atitude com a coroa na cabeça. Eu vou entrar para o meu quarto, eu vou fechar minha porta, eu vou sair de lá só depois de 3 dias. Eu não vou comer, não vou beber, não me incomodem. Quantas batalhas espirituais você enfrentou nesse ano de 2024 com jejum e oração? Quantas orações você fez? Quanto tempo de jejum se somado dá para contar nesse ano, no final do ano? Quantas horas de jejum e oração você teve nesse ano que passou? Ou isso não resolve mais nada ao teu ver? Esse ano que passou, você com a coroa na cabeça de salvo, você só foi à presença de Deus quando teve alguma necessidade? O teu Deus é um Deus apenas das necessidades? Que Deus que você serve? Que príncipe que você é com coroa na cabeça? O Senhor está falando para o meu coração e para mim falar para você: como era bom quando você entrava sem avisar na minha presença todo dia. De repente eu estou aqui no meu trono de glória e ouvi a tua voz.
Ah, como era bom eu te ouvir e dizer: meu Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela minha família, muito obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Ah, meu Deus, muito obrigado. Quantas vezes eu parei tudo para te ouvir, diz o Senhor. Esther tomou uma atitude que revolucionou e ficou contada na história como uma atitude de coragem. Esther é aquela que merece carregar a coroa na cabeça, porque ela não esquece a sua origem. Olha para mim, pelo amor de Deus. O Senhor te abençoando, você vai se lembrar da tua origem. Eu quero te fazer uma pergunta agora: de onde o Senhor te tirou? Você se lembra? Você se lembra quando, antes de você descer as águas do batismo, você lembra de quem te batizou? Você lembra a palavra que você ouviu que estremeceu o teu coração? A ponto de você dizer: eu quero esse Deus aí. Não se esqueça das suas origens. Pelo amor de Deus, escute isso. Não se esqueça de onde você foi levantado. Porque da mesma forma que aquele Deus te levantou lá atrás, Ele continua com um olhar amoroso e mãos estendidas até agora. Eu vejo a mão de Deus estendida para esta igreja nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Esther, ela não se esqueceu das origens. Aquele que merece ter a coroa na cabeça, ele não se esquece das suas origens. Ele serve cada vez mais e melhor com agressividade, usando os recursos que ele tem e os novos recursos que Deus dá. Ele potencializa a humildade e a vigilância, aumenta a compaixão, é um estrategista do bem e governa de forma justa. Mas que governo que é esse, pastor? É o governo da tua casa? Meu irmão, é o governo dos teus filhos, minha irmã? É o governo da tua empresa? É o sacerdócio que você exerce dentro do teu lar? Sendo aquele que é o cabeça, mas é aquele que absorve os problemas e diz: pode deixar comigo, meu amor, meus filhos, eu resolvo. Ele não protela, ele não empurra para depois, ele gosta de resolver os problemas. Esse merece carregar a coroa. Aleluia. Agora, para terminar, irmãos, eu queria continuar aqui falando desses dois. Mas quando você se lembrar de alguém avarento, egoísta e arrogante, você vai estar falando de Saul. Quando você se lembrar de alguém que não esquece as origens, de alguém que é agressivo na tomada de decisão correta, vamos para a presença de Deus em jejum e oração, e Deus vai dar resposta. Esther orou junto com o povo, e lá no banquete, onde ela convidou o rei e Amã para participar, ela revelou os planos de Amã. E a forca que estava preparada para o povo de Deus, quem morreu nela foi Amã. Prepararam uma forca, prepararam algo contra o povo de Deus, mas a palavra do Senhor diz que arma nenhuma preparada, forjada, trabalhada pode prevalecer contra o povo de Deus. Eu quero profetizar nesse ano que vai entrar, está entrando, querido, nós já estamos nele, aleluia. Eu profetizo no nome de Jesus que arma preparada alguma poderá contra a tua cabeça, poderá contra a tua vida, em um nome de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você carrega uma coroa, e Deus está dizendo, aleluia, eu honro você, então me honre, porque eu serei na tua vida.
Aleluia. Fique de pé, por favor, que eu não tenho mais tempo. Escute isso, por favor. E existe uma terceira coroa de um homem, um Deus que se tornou homem. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade, mas ele resolveu se submeter. A coroa de Cristo, enquanto ele estava aqui na terra, a única coroa que ele recebeu, sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, foi a coroa de espinhos, que representa humilhação, que representa vergonha, que representa deboche, que representa escárnio, descaso. Você pode até dizer para mim, pastor, mas a coroa de Cristo, ela foi desnecessária, a coroa de espinho. Será, irmãos? Eu te peço com muito amor que você feche os seus olhos agora. Imagine por um momento o Monte Caveira, ou Gólgota. Havia 2 ladrões do lado da cruz de Cristo. Por favor, feche os seus olhos. Contemple isso pelos olhos da fé. Os 2 ladrões mereciam ter coroas de espinho na cabeça, mas eles não tinham. A coroa que Jesus, no momento do seu martírio lá na cruz do Calvário, usou na cruz, era uma coroa de cravos indianos, pontiagudos, que poderiam acelerar o processo de infecção e o processo de necrose. A coroa que Jesus usou na cruz era minha e era sua. Ele não tinha pecado, ele não tinha o porquê de usar aquela coroa, mas ele não negou usá-la. Você sabe por quê? No pensamento de Cristo, eu tenho certeza que estava: daqui a pouco eu estarei de novo ao lado do meu Pai. E do lado do meu Pai está a minha coroa, está o meu cetro, o meu trono. Então esses requintes de crueldade que eu estou vivendo aqui, por amor a este povo e ao povo que há de vir, tudo que eu estou vivendo aqui vale a pena. Não tem problema o que fazem com o meu corpo físico, porque a minha alma e o meu espírito já estão com Deus. Não tem problema o que fazem com você, meu irmão, nesse corpo desta carne. Nós viveremos aqui 70, 80, 90 anos, o máximo. A nossa carne, ela vai envelhecendo, a pele vai enrugando, os nossos órgãos vão dando falência dia após dia, conforme nós envelhecemos. Mas daqui a pouco
Daqui a pouco, irmã, daqui a pouco, meu irmão, você terá o teu corpo transformado num corpo de glória. E ele não passará mais pelo martírio da morte. Foi exatamente isto que Cristo viveu ali no Calvário. Daqui a pouco eu estarei diante do meu Pai, diante dos santos anjos, e viverei eternamente agora, com a obra concluída, com tudo feito para a glória do meu Pai. Abra os seus olhos um instante, levante as suas mãos. Logo após a ressurreição de Cristo, ele ficou 40 dias ainda na terra. E depois da sua ressurreição, dos 40 dias, ele ascendeu ao céu. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 4, verso 10 e verso 11, quando Jesus chega na glória. Apocalipse capítulo 4, verso 10 e verso 11. E os 24 anciãos, esses anciãos estão ao redor do trono de Deus. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus, aleluia, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória da igreja, de receber o aleluia da igreja, de receber a honra da igreja, de receber o poder da igreja, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas por Ti, Senhor, aleluia, oh, aleluia. Os 24 anciãos lançaram as suas coroas, tiraram a sua coroa da cabeça e lançaram diante daquele que é poderoso, aleluia. Eu peço para você nesta noite, tire a coroa da tua cabeça e lance a tua coroa diante de Jesus nessa noite, aleluia.